através de mídias sociais. Ou seja, nós estamos lá nas mídias nos relacionando com o nosso público. Marketing direto. Ok, marketing tradicional, nós sabemos muito bem fazer. Como vamos fazer isso? Vamos fazer isso no marketing digital. Através de e-mail marketing. Publicidade e marketing de guerrilha. Na parte digital, fazemos através de marketing viral. O que acontece? Por exemplo, a gente tem uma ação de marketing e a gente tem que divulgar muito bem essa ação para que as pessoas tenham interação. E no marketing viral, o que acontece? Eu simplesmente faço a minha comunicação e eu divulgo ela nas mídias sociais. São as pessoas que fazem isso, são elas que buscam essa informação, são elas que compartilham. Ou seja, é uma divulgação muito mais efetiva, eu acredito, mais qualificada, porque são as pessoas que estão buscando isso, essa informação. Pesquisa de mercado. Qual é a pesquisa de mercado tradicional? A gente fala com as pessoas, a gente busca informação. Na maioria das vezes as pessoas não têm tempo, elas não querem falar conosco. E como é que a gente faz essa estratégia para o marketing digital? Através de uma pesquisa online, que eu também considero extremamente qualificada. Por quê? Porque ela está lá no meu portal, eu posso enviá-la para o e-mail marketing e só vai responder quem realmente está interessado em participar disso, em participar dessa pesquisa. E são mais uma vez pessoas extremamente qualificadas. Bom, gente, a gente falou um pouquinho de estratégia, mas até o final, tudo, sempre que a gente vai falar, tem uma estratégia envolvida. A gente vai ver que a gente não consegue separar qualquer ação se a gente não tem uma estratégia. Bom, aqui mais uma vez, o impacto das mídias sociais nas empresas. As redes, elas são baseadas em pessoas e não em marcas. Aqui nós estamos falando, gente, não específico das mídias sociais, mas das redes sociais. Por exemplo, o Facebook, Orkut, que tem essa interação. A gente sabe, elas são totalmente baseadas em pessoas. E como se comportam essas pessoas nas mídias? Se relacionando, o que a gente já falou várias vezes. E como? Compartilhando, criando conteúdo, editando e divulgando. Ou seja, hoje são as pessoas que criam conteúdo. Eu posso fazer uma campanha maravilhosa. Se isso não ficar entendido, as pessoas elas criam o seu próprio conteúdo e compartilham. Às vezes de uma forma positiva, às vezes de uma forma negativa. Por exemplo, teve uma ação de um veículo de Florianópolis no Dia da Mulher. E isso foi jogado no Facebook. O que aconteceu? As mulheres, elas se sentiram agredidas com aquela homenagem. Elas acharam que a homenagem era tanto quanto machista. E começou lá um monte de mulheres reclamando, enfim, que não aceitaram. O que o veículo fez? Qual foi a estratégia que ele achou melhor? Tira o comentário da rede. Mas vocês acham, vocês concordam que quando a gente tem uma crise, a gente simplesmente retira da rede? Gente, estamos falando mais uma vez de pessoas. Como é que eu me relaciono com ela? Então, eu acho que essa comunicação foi feita por homem mesmo. Eles acharam melhor tirar, né? Porque eu faria assim, ó. Olha, mulheres, vocês são tão especiais que a gente errou. Ok? Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente dizer o quanto vocês são especiais para nós. Pronto, mulherada, eu entendo. Já ia se derreter, já ia reverter. A favor, por quê? Porque eu estou explicando. Ou seja, eu estou tentando reverter a situação. Agora, eu simplesmente tirar do ar, e isso a gente vê todo dia. Se vocês fizerem uma reclamação e pegar pesado, tem várias empresas que vão retirar. E aí? Isso é muito cômodo, pelo amor de Deus. Aí eu não estou me relacionando. Se eu estou falando aqui o tempo inteiro que nós temos uma mudança de comportamento, que as pessoas querem se relacionar, eu não posso simplesmente retirar essa informação do ar. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito atento às nossas decisões e às nossas estratégias. Bom, aqui tem uma citação que eu acho fantástica. O consumidor de hoje é cético, é inteligente
emancipado, está sempre ligado, tem pouco tempo, não é fiel às marcas, é exigente e pode ser vingativo. Gente, eu achei isso ótimo, por quê? Nós somos fiéis às marcas. Eu tenho marcas que eu adoro, mas desde que ela não me incomode, eu posso ser vingativa. Como é que eu vou ser vingativa? Vou lá nas mídias sociais e conto para todo mundo que alguma coisa deu errada. Posso contar uma historinha para vocês rapidinho que aconteceu comigo? Então, é uma experiência que eu acho que retrata muito bem isso. No Dia das Mães, na sexta-feira que antecedia o Dia das Mães, estava em casa chorosa, mais no final de semana, mais no Dia das Mães que eu não passava com a minha, que mora no Rio Grande do Sul. Enfim, eu era a última pessoa da face da Terra naquela noite. Aí uma amiga publicou um banner no Facebook, promoção da TAN de batalha, que eu pensei. Não custa nada dar mais piadinha, gente, era uma promoção muito boa, não tinha como eu não ir. Resumindo, sábado estava eu no aeroporto, saltitando, enviando e-mail para a TAN, no Facebook da TAN, falando, gente, obrigada pelo presente de passar o Dia das Mães com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, minha mãe não acreditou, ninguém esperava. Há anos eu não passo o Dia das Mães com a mim. E ela disse, gente, foi o melhor presente da minha vida. Mãe é mãe, né? Mas então, imagina que a TAN, se a TAN soubesse que o melhor presente do dia da minha mãe foi uma promoção do Dia das Mães. É só para vocês entenderem o que é se relacionar com uma marca. Então, não é simplesmente vender. A TAN não me vendeu uma passagem. Quando eu cheguei no aeroporto, eu queria abraçar todos os atendentes da TAN. Vocês estão entendendo esse relacionamento? Então, é isso que a gente fala. Então, é um desafio? É. Mas me parece um desafio que não é muito difícil. Desde que eu esteja atenta no que o meu consumidor está querendo. E sempre que envolve emoção, gente, isso dá certo. Eu vou tomar uma aguinha, tá? Que bom. Bom, gente, aqui tem uma informação também que justifica o que a gente vai falar daqui para frente. Vivemos em um mundo onde mais de 2 bilhões de pessoas já possuem acesso à internet. A gente já viu antes, esse dado é de 2011, já estamos com 2,3. Sendo que 600 milhões delas usam Facebook, a maior rede social do planeta, e mais de 150 milhões frequentam o Twitter, a rede social que mais rapidamente cresce no mundo. Agora falando de Brasil. No Brasil temos mais de 76 milhões de pessoas, já atualizadas a 80 milhões, com acesso à internet, o que equivale a mais de 38% da população. Somos o maior grupo nacional de usuários multi. No Twitter somos um dos países mais ativos, colocando a língua portuguesa entre as mais faladas nos serviços de microblog. Somos o segundo colocado em números de blogs, maiores usuários de MSN e dominamos em diversas outras frentes da Web 4.0. Gente, o Brasil ele está sempre pontuado no topo de acesso. Por exemplo, a gente só está atrás dos Estados Unidos em termos de acesso à internet. Por que nós estamos falando, justificando esses números? Porque nós temos como definir ações de comunicação específicas para atingir essas pessoas. E como é que a gente pode fazer isso? Monitorando. Eu considero uma das ações mais importantes, que é monitorar. Por quê? Porque eu tenho dados de tudo que está acontecendo no mercado. Se eu faço uma mídia offline, não necessariamente eu consigo monitorar os dados do retorno, mas se eu tenho qualquer estratégia digital, eu consigo monitorar. Interação. Bom, a gente já viu aqui um exemplo que eu dei para vocês de interação com uma marca. Quando eu consigo interagir com o meu consumidor, esse é o maior retorno que eu posso ter. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, mas eu posso sempre reverter isso a favor da minha marca. Conversão. Eu tenho condições, através de ações, saber qual é a conversão da minha campanha.
Relacionamento, a gente já falou, já deu exemplo prático também. Engajamento. Gente, fazer uma campanha que tu engaja as pessoas é uma coisa, eu acho uma coisa incrível assim, que as marcas buscam, ou seja, não simplesmente uma campanha, ela está no ar. Não, mas ela tem envolvimento de pessoas. Campanhas social CRM. O que acontece? Se eu sei quem é o meu público hoje, eu sei todas as pessoas que curtem a minha página no Facebook, eu sei todos os seguidores do Twitter, em todas as outras mídias sociais. O que eu posso fazer? Me relacionar com essas pessoas. Eu posso enviar um e-mail marketing para essas pessoas. Ou seja, eu tenho condições de fazer ações de relacionamento bem focadas. Inovação. Bom, em termos de inovação, depois eu vou passar dois comerciais para vocês verem as ações bem pontuais e que dão bastante retorno. Gestão e marca. Bom, dentro de tudo, dentre essas ações, o que eu considero mais importante, que eu falei para vocês, é o monitoramento. Por quê? Eu posso conhecer melhor o meu consumidor, eu tenho como vigiar o mercado sempre, eu identifico, posso prever e analisar tendências. Gente, quem não quer prever tendências? E como é que eu posso prever tendências? Estudando como é que se comporta o meu consumidor. Ou seja, ele está dizendo o que ele quer. Então, isso eu acho também uma ação fantástica. Evitar e gerenciar crises de marketing. Gente, por exemplo, nós, na Unisul, quando a gente consegue evitar qualquer crise dentro das mídias sociais, pode ser de uma pessoa. Isso é fantástico, porque isso significa que tu está resolvendo o problema daquela pessoa. Uma vez eu ouvi numa palestra, o professor me falou, quando tu tem um 0800, tu atende o telefone. Por quê? Porque tu tem esse serviço. Agora, quando tu tem uma mídia social e a pessoa reclama alguma coisa, por que tu não responde? Não é o serviço? Tu não tá aí? Ah, mas eu não quero que a minha rede social se transforme em um saque. Bom, mas enfim, tu tá ali para se relacionar. Então, se ela estiver se transformando em saque, então vamos relatar. Qual é o meu problema? Por que está dando problema lá no fundo? Então, na verdade, é muito fácil de medir, muito tranquilo para reverter. Mas, gente, isso vai também da estratégia da empresa e da filosofia. A empresa tem que entender isso. Se ela estiver tendo uma crise, ela só tem a ganhar. E desenvolver novos produtos. Bom, então, para mim, monitoramento de marcas é extremamente inteligência competitiva. É assim que eu vejo as empresas no mercado quando monitoram as suas marcas. Bom, e falando mais de estratégia, o que a gente pode fazer? Pulverizar mídias. Gente, nós temos hoje muitos canais. Por mais que a gente fique preso a mídias, como é que eu já posso chamar? Eu posso chamar mídias tradicionais dentro da mídia digital. Um exemplo que é banner. Então, às vezes, quando a gente faz uma campanha e faz uma campanha digital, muitas vezes a gente já pensa em algumas mídias tradicionais dentro da internet. Mas nós vamos ver exemplos que nós podemos fazer mídias muito específicas, pulverizando. Conteúdo relevante, gente, isso eu considero que é o principal. Independente, se eu vou fazer uma publicação dentro de uma mídia social, se eu vou fazer uma campanha, se eu vou preparar o meu portal, o essencial é conteúdo. Esse conteúdo, ele deve ser primordial. Ele é de todos e para todos. Relacionamento é a base. Mais uma vez, é entre pessoas, ser autêntico e ter um estilo. Bom, a gente falou de estratégia, a gente falou de comportamento dentro de mídias sociais, mas qual é a grande tendência? Eu vender o meu produto dentro da internet. Então, comércio eletrônico é uma tendência. Por quê? Porque a gente já viu o número de pessoas que acessam a internet. E aqui eu tenho uma situação que diz: uma das primeiras
negócio tem uma novidade. Ele ajuda não somente na captação de recursos, mas principalmente na organização das ideias e planejamento do negócio diante das características do mercado que irá se integrar. Alguém viu aqui que sentiu alguma coisa de novo? Isso é um conceito de administração, correto? Então, qualquer empresa que tu vai abrir, tu tem que pensar num plano de negócio. Na verdade, a primeira coisa que você vai perguntar, você tem plano de negócio? Vamos ajudá-la a fazer. É difícil. Então, o que acontece? Se eu tenho um plano de negócio para minha empresa, para minha venda física, por que eu não tenho um plano de negócio para o meu comércio eletrônico? Então, eu tenho sim que pensar por que eu tenho que ter um plano de negócio. Por quê? Porque os números eles são muito grandes, muito altos. 35, nós temos no Brasil 35 milhões de e-consumidores, 18,7 bilhões de faturamento em 2011. Justifica eu não ter um plano de negócio específico para a internet? Não justifica, né? Esses números, eles mostram que nós temos que estar preparados. Se a gente se prepara para abrir uma loja física, a gente tem que se preparar também para abrir um negócio online. Empresas com bom relacionamento com seus clientes usam a internet para aumentar a sua liderança. Como? Conhecendo o público e se relacionando com ele, seus hábitos de consumo, seu comportamento. E para o comércio eletrônico, isso é muito mais tranquilo que o comércio offline, por exemplo. Por quê? Porque eu posso medir exatamente como se comporta o meu consumidor. Eu sei quando ele comprou, o quanto ele comprou, qual é a época que ele mais compra. Tecnicamente, eu sei os hábitos dele de consumo. Então, isso para a empresa facilita muito mais o comércio eletrônico. A internet, ela complementa outros canais de distribuição. O que acontece hoje? A gente faz uma pesquisa numa loja e a gente gostou muito de um produto, mas por algum motivo a gente não comprou. A gente vai na internet e esse produto está lá, na loja, às vezes muito mais barato, porque não tem o custo de uma infraestrutura física, e a gente compra. Ou seja, é mais um canal. E é mais um reforço aos tradicionais. 0800, atendimento presencial e e-mail. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. E aqui tem uns números que deixam assim um pouquinho surpresos. O comércio eletrônico brasileiro, a gente já falou que faturou 2,7 bilhões. Desses, 15% são eletrodomésticos. Vocês se imaginavam, há algum tempo atrás, 5 anos atrás, comprando uma geladeira pela internet? Bom, nós temos um perfil, um comportamento que a gente não, há muito tempo atrás, nós não comprávamos coisas por catálogo, que é um comportamento extremamente normal americano. O que a gente fazia? A gente comprava coisas de revistinha, no máximo avô. Por quê? Como é que eu vou comprar uma roupa por catálogo? Como é que eu vou comprar um sapato? Só que esse comportamento, ele foi mudando. Por quê? Porque hoje as pessoas já sabem a marca que elas vestem, o que elas vestem, qual é o calçado, o sapato que dá certo. E esse comportamento de compra está mudando. Por quê? Porque o meio de investimento de informar o cartão de crédito na internet está mudando, tem muito mais segurança, é prático, eu não tenho mais tempo. Então eu compro por internet. Então esse número, ele está aumentando cada vez mais. 15% de eletrodoméstico, 12% informática, 8% eletrônico, cosmético e perfumaria. Gente, eu compro um perfume, eu sei que o perfume é bom, eu compro 2 dias depois ele está na minha casa. Nem necessariamente eu provei esse perfume. Alguém me disse que ele era muito bom e eu comprei. Moda e acessórios, 7%. Então, é para você ver assim, as mudanças de comportamento, e isso também é cultural e que nós temos que estar muito atentos. Conquistou, no ano de 2011, 9 milhões de novos consumidores, e destes, 61 pertence à classe C.
Justifica hoje eu dizer que eu não posso ter um comércio eletrônico porque o meu público é C e ele não acessa a internet? Não justifica. Os números estão aumentando muito e a classe C cada vez está consumindo mais. Então, qual é a vantagem competitiva hoje? Capital intelectual. Ou seja, o Facebook e o Google, eles não têm quase nenhuma infraestrutura física em algum país. Aqui no Brasil, eles têm alguns andares no edifício em São Paulo. O Twitter ainda nem veio no Brasil, está vendo agora. Então, não significa que eu preciso ter toda uma infraestrutura para ter toda uma inteligência. Não, na verdade, eu tenho que ter um capital intelectual. Bom, então, a gente já falou de estratégias, de mídias sociais, e nós já temos o nosso comércio eletrônico. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que divulgar isso. Então, agora, eu acho que é uma parte bacana no sentido, tudo que a gente vai pensar tem que ter uma estratégia. A gente não consegue separar qualquer ação. Mas a parte de publicidade, a gente vê que as empresas e as marcas, elas estão evoluindo muito, é impressionante, porque, como a gente já falou, eu conheço o meu consumidor e eu posso tocar cada vez mais as ações. Aqui eu só trouxe alguns exemplos de espaços e de formatos que a gente tem dentro da internet, mas a gente tem outros milhões, enfim. Mas então, eu posso anunciar no portal, eu posso anunciar nos meus sites, blogs, mídias sociais, MSN, Skype, me dá a possibilidade de ter banner lá dentro, portal de jogos, telefone, as pessoas hoje estão sempre acessando o seu telefone. Como é que eu posso fazer isso? Através da mídia mais tradicional que nós temos, que é a banner. Eu posso fazer através de link patrocinado, que são anúncios que estão lá, aonde as pessoas vão buscar informação. No Google, por exemplo, se eu busco curso de graduação, é lá que está o anúncio da Unesul. Links patrocinados, anúncios pop-up, o que acontece? São anúncios chatos? São. Eles estão sempre lá, atrapalhando a nossa visualização. Mas, ele deve dar resultado, porque as pessoas continuam investindo muito. Música, vídeo, games, enfim, nós temos uma infinidade de formatos. Mas aí é que eu falo, aonde que está o meu diferencial? Por quê? O que acontece hoje com o mercado? Ainda, eu acho que está muito devagar em termos de ousar. Se eu sei como é o meu público, se eu sei como é que ele se comporta, por que eu não posso ousar? Por que eu não posso fazer ações específicas? Se eu pensar o tanto que eu invisto hoje em TV, e se eu dividir essa verba em várias ações focadas, daqui a pouco eu vou ter um resultado muito maior. Mas o que acontece? Nós ainda estamos mudando o comportamento. Então a gente vai aos poucos mudando o nosso investimento de mídia também. Então, no marketing digital, como a gente falou até agora, cada vez mais usuários só entrarão em contato com a propaganda destinada para o seu perfil. Por quê? Eu tenho uma infinidade de informação. Assim como eu posso dizer que na rua eu tenho uma poluição visual, eu posso dizer que dentro da internet eu tenho uma infinita quantidade de informação. Uma vez eu vi, há alguns anos atrás, eu vi uma pesquisa feita pela MTV, que era entrevistado jovens, e eles falaram assim, que eles têm acesso a muita informação, que essa geração é muito legal, só que eles não sabem o que fazer com isso. Então, o que acontece? Se a gente não focar cada vez mais, não ter esse cuidado de trabalhar com o nosso público, a gente não vai